Portugal, o 109º maior país do mundo em termos de área e também o lar de uma população de um pouco mais de 10 milhões de habitantes. É conhecido pelos seus vinhos de renome mundial e pela época em que os seus navegantes portugueses mapearam o mundo desconhecido, além de monopolizarem a rota comercial mais lucrativa do mundo. Já teve um território coletivamente maior do que o próprio Império Romano, apesar de ter um passado muito significativo para o mundo. Hoje, o país desempenha um papel secundário no cenário europeu, com uma das menores médias salariais do continente. No entanto, Portugal tem registrado um crescimento constante nos últimos 2 anos e em 2022 surpreendeu a todos, crescendo impressionante 6,7%. Isso mesmo, superou até mesmo a média de crescimento da União Europeia, que é de 13,5%. Com um PIB de mais de 250 bilhões de dólares, Portugal pode não parecer muito, mas algo extraordinário está acontecendo no país. Você já ouviu falar no Vale do Silício? A mega da tecnologia dos Estados Unidos? Pois é, Portugal está sendo chamado de Vale do Silício da Europa, com várias empresas e startups inovadoras se instalando lá, além de atrair diversos imigrantes, incluindo brasileiros, pela qualidade de vida invejável. Hoje, vamos explorar o renascimento econômico português, descobrir como Portugal está conquistando seu espaço no palco global e conhecer seus planos audaciosos para o futuro. Mas como Portugal planeja recuperar a sua relevância no cenário mundial? Vamos dar um salto no tempo para entender como este pequeno país à beira do Atlântico alcançou tamanha grandeza no século XV. Enquanto muitas nações europeias ainda estavam, por assim dizer, adormecidas, os portugueses decidiram lançar-se ao mar, aproveitando sua localização estratégica e um desejo ardente de explorar o mundo. Marinheiros destemidos como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral mudaram o curso da nossa história, navegando não apenas pelo desconhecido, mas também deixando a sua marca com a língua e a cultura, dominando as costas da África, as regiões do Oceano Índico e o próprio Brasil, e navegando pelos corredores exóticos da Ásia. O Império Português tornou-se uma força dominante por quase um século, controlando as ricas rotas das especiarias e tornando-se o maior império ultramarino. No entanto, nenhum império está imune aos testes do tempo. Enquanto França, Holanda e Inglaterra prosperavam, Portugal enfrentou ventos contrários. A falta de inovação ecológica, juntamente com a dura concorrência, resultaram em um lento e melancólico declínio. Os portugueses encontravam-se incapazes de proteger seus próprios territórios e, no ano de 1890, o Reino Unido lançou o ultimato a Portugal, forçando o país a retirar suas forças militares de territórios disputados entre Angola e Moçambique. Sob uma ameaça iminente de rompimento de relações, isso ecoou profundamente em Portugal, marcando um momento de crise e revolta. Nas ruas, vozes clamavam por mudanças e a monarquia caiu sob o peso das revoltas republicanas, com os altos gastos da família real contribuindo para a queda da monarquia e o surgimento de uma instável Primeira República. Os 16 anos da Primeira República foram caracterizados pela dificuldade em manter as colônias africanas e uma inflação elevada, abrindo o caminho para Oliveira Salazar, que assumiu o poder por meio de um golpe militar em 1932. Com mão de ferro, ele trouxe estabilidade financeira e promoveu a indústria, mas seu governo não escapou das pressões internacionais. O clamor pela independência das colônias africanas cresceu. Em 1974, ocorreu a Revolução dos Cravos, marcando o desejo de democracia e mudança. As colônias africanas finalmente conquistaram a sua independência e Portugal emergiu renovado sob a liderança socialista. Uma nova era começou, caracterizada por reformas agrárias e nacionalização das indústrias. Portugal já fez parte de clubes econômicos altamente exclusivos, como a Organização Mundial do Comércio e a precursora da União Europeia. Isso concedeu ao país um acesso privilegiado aos fundos de desenvolvimento e o incentivou a realizar uma reforma completa em sua economia.
Tudo isso foi feito para poder adotar a mesma moeda que potências como Alemanha e França. No entanto, mesmo após ingressar na União Europeia, Portugal não registrou um desempenho espetacular. Cresceu apenas 0,9% entre os anos de 2000 e 2019 e quase quebrou na crise de 2008. Agora, você pode estar se perguntando como Portugal está se recuperando. Bem, a história econômica de Portugal é como uma montanha-russa, cheia de altos e baixos. Mas nas últimas décadas, algo mudou. As exportações cresceram, o mercado de trabalho se fortaleceu e a confiança foi restaurada. Após a difícil crise de 2018, Portugal mostrou que aprendeu com os desafios. Reduziu sua dívida pública, o desemprego caiu de 16% para 6,3% em 2022. E se ignorarmos o impacto de 2020, quando ninguém estava viajando, o país cresceu em média 3,5% ao ano desde 2015. O motivo? Exportações e o influxo de muitos investidores estrangeiros. Hoje, Portugal é considerado um ótimo lugar para se viver. Cidades como Porto e Lisboa são incríveis, seguras, repletas de história e com uma gastronomia de dar água na boca. E o mais interessante é que, apesar do aumento do custo de vida, Portugal ainda é um dos lugares mais acessíveis da Europa para se viver, especialmente quando comparado a cidades caras como Londres, por exemplo. Com toda essa agitação, Portugal se tornou um ponto de atração para muitos imigrantes, especialmente brasileiros. Em 2022, o país recebeu mais de 752 mil imigrantes, dos quais os brasileiros representavam 31% desse grupo. Isso é ótimo para Portugal, pois ajuda a equilibrar a taxa de natalidade e supre a falta de mão de obra, uma vez que muitos jovens portugueses buscam oportunidades em outros países europeus. E falando em português no exterior, você sabia que 2,5 milhões de pessoas da população portuguesa estão vivendo fora do país? Isso representa 26% da população de Portugal. O país está entre os 10 principais destinos de imigração em todo o mundo. Portugal está se transformando no Vale do Silício Europeu. E isso vai além de um título pomposo. É um reflexo de um país que combina uma boa infraestrutura tecnológica com um clima favorável. E o governo português está incentivando esse crescimento de maneira inteligente. Em 2018, lançaram um fundo de 200 milhões de euros com o objetivo de atrair empresários de todo o mundo para investir no país, oferecendo incentivos fiscais e um pacote atrativo para aqueles que desejam residir lá. Imagine pagar apenas 20% dos impostos durante uma década. E ainda mais, se a renda vier de fora do país, o imposto é zero. Esse chamariz fiscal tem atraído gigantes para o mercado. Já ouviu falar da Revolução Mercedes? Todas elas já estabeleceram presença em Portugal. O ambiente de negócios está fértil, tornando o país um ponto quente para tecnologia e inovação. Agora, vamos falar sobre o audacioso Plano Marítimo de Portugal. Já imaginou um país dobrar seu território sem guerra ou conflito? Em 2009, Portugal enviou uma proposta para ampliar sua plataforma continental e, se aprovada, a nação controlará uma área que saltará de 1,7 milhões de quilômetros quadrados para impressionantes 3,8 milhões de quilômetros quadrados. Para colocar isso em perspectiva, essa nova área marítima seria 40 vezes maior do que o seu território terrestre atual. Com essa expansão, Portugal não apenas exploraria mais para fins comerciais, mas também se posicionaria em um cruzamento estratégico das duas rotas marítimas. As vantagens não param por aí. Há uma perspectiva real de encontrar depósitos minerais valiosos na região dos Açores. Isso, somado ao aumento do controle marítimo, poderia colocar Portugal como uma potência no cenário econômico global, com uma posição geopolítica invejável. Essa reinvenção portuguesa também está voltada para o futuro verde, com investimentos em energias renováveis, inovações em robótica e o desenvolvimento da biotecnologia relacionada ao vasto oceano. Em resumo, Portugal, que já navegou pelos mares desconhecidos e construiu um império, está se reinventando, com um país pronto para deixar sua marca no mundo mais uma vez. Quem sabe, talvez seja a próxima grande protagonista da geopolítica mundial. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Você acredita que Portugal pode dar a volta por cima e se tornar um país de destaque novamente? Deixe seu comentário e like no vídeo. Compartilhe também o nosso conteúdo. Na narração,
Gustavo Mieck Zikoneski. Até o nosso próximo encontro!